Eu quero trazer um outro tema aqui que é importante, que a nossa reportagem está envolvida também. Vamos caminhar para cá, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está com uma proposta de se limitar a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal quando eles assumem o cargo. Hoje, quando eles entram, eles podem permanecer até os 75 anos de idade. Então, se um entra com 30 anos, vai até 75. Se um entra com 73, ele vai até 75. Mas o ministro tem uma proposta diferente, justamente para fazer girar os cargos, e isso acontece exatamente no momento em que haverá uma indicação feita pelo presidente da República, com a saída da ministra Rosa Weber, que completa 75 anos de idade. E que proposta é essa, hein, Bruno Pinheiro? Olha, Evandro, justamente a única limitação que acontece hoje, que existe atualmente, é essa limitação da aposentadoria aos 75 anos de idade. Ontem o senador Rodrigo fez uma fala que essa limitação seria muito bom para o judiciário, para a Suprema Corte e para a sociedade como um todo, na verdade. Uma limitação da idade ao STF e também por quanto tempo irá ficar na Suprema Corte, gerando essa estabilidade jurídica, até para uma formação da jurisprudência dentro do país. Essa discussão já aconteceu em dias anteriores. Alguns chegaram a falar há cerca de 11 anos que seria importante ficar lá, mas agora Rodrigo acha que após as duas indicações de Lula é hora de rever então essa limitação, idade mínima e também quanto tempo vai ficar. Hoje, um pouco mais cedo, nas suas redes sociais, um dos ministros mais antigos do STF, o ministro Gilmar Mendes, chegou a falar que é muito comovente ver este esforço e que é uma tentativa de acompanhar, que estão sonhando com as cortes constitucionais da Europa e que isso é muito difícil acontecer e que está muito mais fácil de acabar acordando com mais uma agência reguladora. Isso foi o que diz o ministro Gilmar Mendes nas suas redes sociais. Isso anima a oposição e acaba irritando aliados do governo, porque eles acreditam que não é necessário nenhuma outra limitação a não ser esta aposentadoria aos 75 anos, assim como aconteceu na última semana com a ex-ministra Rosa Weber. Evandro, é um assunto que vai render muito e vai dividir opiniões aqui no Salão Azul do Senado Federal. E que acontece num momento de tensão também entre Congresso e Supremo. Obrigado, Bruno, pelas informações. Como é que vocês entendem um mandato também para o Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que acontecem com outras autoridades da República? E agora, 4h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês. Nas outras plataformas seguimos e eu quero ouvir de você primeiro, Alan Gani. Olha, Evandro, se os ministros do Supremo, ou a maioria deles, têm agido politicamente, participando de evento do MST, da UNE, do Grupo Prerrogativas, todos esses claramente com viés ideológico de esquerda, indo ao Congresso Nacional pedindo voto contra o voto com a comprovação impressa. Então, se eles têm agido politicamente, eles também devem ter regras de políticos. Portanto, quais são essas regras de político? Existe uma limitação do mandato. Então, é um primeiro passo. Resolve o problema do ativismo judicial a curto prazo? Não, mas é um primeiro passo que, pelo menos a médio e longo prazo, dá alguma ajuda. Além disso, eu acho que seria muito bem-vindo juízes de carreira, que estão acostumados com julgamentos, que têm expertise técnica e que tenham aí a sua capacidade comprovada tecnicamente também por concurso. Como é que você vê esse movimento, hein, Fábio Piperno, de tentar delimitar a quantidade de tempo que o ministro pode permanecer no STF? Um misto de demagogia com cinismo. Por quê? Porque, vejam bem, eles estão fazendo isso porque há uma pressão contra o STF, né? E aí, então, cada um pensa numa regra diferente de tentar enquadrar, entre aspas, a atuação dos ministros, regras que, ideias que são mais ameaças do que propriamente ideias. Vejam, não há motivo nenhum para ficar mudando, e um dos problemas do Brasil é essa inconsistência, esse tipo de mudança perpétua. Toda hora muda, toda hora muda. Aliás, quando a Dilma era presidente,
o limite de idade era de 70 anos, aí veio a PEC da Bengala, porque a Dilma talvez pudesse nomear mais 2, ficasse até o fim. Aumentaram para 75. Toda hora muda começa até pelos votos do ministro do Supremo. Antes, a favor do imposto sindical, depois contra. Eles estão a favor do marco temporal, depois contra. Então a mudança começa ali já, Eles não estão lá para pensar como um monolito. Eles estão lá para pensar. Pois então a mudança faz parte do jogo, né? Então essa mudança cínica e demagógica, ela aconteceu para evitar que a Dilma nomeasse mais 2, né, a PEC da Bengala. Depois do governo Bolsonaro, a Bia Kicis tinha uma ideia para reduzir para 70, porque se o Bolsonaro fosse reeleito, ele terminaria o mandato com 6. Preservar os direitos políticos da Dilma numa afronta à Constituição. Então, serviu para isso aí também. Então, mexeram, deu nisso. Aí a ideia da Bia Kicis daria ao Bolsonaro a chance de nomear 6, caso fosse reeleito. Agora vem essa história exótica. Veja, eu me lembro que nos Estados Unidos, um ícone dos ministros, dos juízes conservadores, Antonin Scalia, saiu quando morreu aos 79. A Ruth Ginsburg, um ícone liberal, foi a última a morrer, aos 87 anos, também ficou até o fim da vida. O mandato lá é até o fim da vida. Mas tem uma diferença lá, 75 anos deixa. Só que lá nos Estados Unidos o respeito à Constituição, à independência dos 3 poderes é muito maior. Tem ativismo nos Estados Unidos? Tem. Mas nada comparado ao Brasil nessa crise institucional que a gente vive. Fala, Segré. Sabe que quando tem esse tipo de propostas, claramente é para despolitizar uma Corte Suprema que não deveria estar politizada. Se não tivesse nenhuma interferência entre o STF e o Congresso, eu tenho certeza absoluta que ninguém se preocuparia com isso. De fato, quando foi mencionado essa PEC da Bengala, lembro bem qual era a questão. Ia ficar uma Suprema Corte de Justiça de um lado só, claramente de um lado só, porque inegavelmente a pessoa quando coloca um candidato aí para ocupar o cargo é uma pessoa que sabe qual é o pensamento. Se não, seria muito mais fácil. Deixa a OAB, por exemplo, fazer uma sugestão em função de experiência, de notável saber jurídico, de colocações acadêmicas, de papers colocados, de publicações, até de experiência, que muitos ministros não têm, ou pelo menos sabemos que não tem essa experiência. E aí, quando você observa a possibilidade de colocar um Flávio Dino aí na Corte Suprema, logicamente, o Congresso fica arrepiado, mas não arrepiado de uma questão boa, arrepiado de medo, porque se colocamos uma pessoa que politicamente já se definiu como honradamente um comunista na Suprema Corte de Justiça, aí o bicho pode pegar. Por isso que estão tentando colocar essa limitação. Agora, vocês entendem que é terrivelmente evangélico. Sim, vocês entendem que... Desculpa, não pode comparar uma pessoa evangélica com uma pessoa comunista, cara. Porque ele tinha um carimbo. Carimbo são carimbos. A relação é com o carimbo, ou seja, a pessoa é terrivelmente evangélica, outra, entre aspas, terrivelmente comunista. Mas, Dávila, há uma crítica muito grande, por exemplo, feita à reeleição para presidente da República. Muita gente passou a entender que a reeleição ela é prejudicial porque a pessoa já entra no cargo pensando lá na frente e não na administração que ela vai ter pelos 4 anos próximos. Você entende que essa permanência até os 75 anos para os ministros do STF também se encara com essa relação? Bom, eu acho que o diagnóstico está correto e o remédio está errado. O que o diagnóstico está correto? É isso mesmo, o Supremo vem sendo politizado de uma forma extraordinária, péssimo para o país, porque não é guardião da Constituição, está fazendo uma agenda política. E veja só que absurdo, o presidente fica indignado, se indica o ministro para a Suprema Corte e não vota de acordo com o que ele acha que é importante, porque ele acha que agora ele manda no ministro, porque ele indicou o ministro. Então isso mostra o grau de politização que nós chegamos ao Supremo. Então, não acho, porém, que o remédio é correto, que é limitando o mandato do ministro do Supremo que vai resolver a questão. Por quê? Vai resolver a questão na hora que o Senado cumprir o seu papel constitucional e for duro na sabatina e não aprovar nome de gente que não está qualificada para ingressar no Supremo Tribunal. É só cumprir o seu papel constitucional, Senado. Rodrigo Pacheco, não precisa disso não, só cumprir. Se aparecer, por exemplo, o nome do Flávio Dino, é vetar na cara, porque é um cara que vai politizar ao invés de ser um guardião da Constituição. Então, se o Senado
cumpre o seu papel, não precisa de remendo. Eu não gosto de remendo. Eu acho que cada vez que você remenda, você cria outro problema. Então é a hora do Senado cumprir o seu papel constitucional. Um ponto de vista interessante. Eu quero até trazer mais um tempero aqui para o nosso debate, porque o presidente nacional da OAB, o Beto Simonetti, declarou que apoia a proposta feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que os ministros do STF tenham, então, esses mandatos. Ele considera que a adoção de mandatos assim para ministros do STF promoveria uma oxigenação do tribunal, a partir da alternância regular de magistrados. Mas eu quero trazer também aqui para vocês e colocar no nosso telão uma manifestação que foi feita pelo ministro Gilmar Mendes sobre essa história. E aí ele publicou: agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. 2 pontos. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista. Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. Tem mais um. Vamos ver o próximo. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. 2 pontos. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo Tribunal Federal? Tem uma resposta para essas questões que foram feitas pelo ministro, hein, Dávila? Bobagem do ministro. De novo, agindo politicamente quando devia estar agindo como um membro da Suprema Corte. O ponto é o seguinte, eu vou pegar um outro órgão que tem mandato temporário, que o Alan Gani conhece muito bem, que é o Banco Central. O que acontece no Banco Central? A pessoa vai para o Banco Central, faz uma carreira bonita no Banco Central, sai de lá e vai trabalhar nos grandes bancos, nas grandes instituições financeiras do mundo, do Brasil e do mundo. E é normal, faz parte do jogo. E é bom para o seu currículo trabalhar no Banco Central, ter uma atuação brilhante lá e depois continuar seguindo carreira no setor privado. Se a gente tiver limitação de mandato no Supremo, vai acontecer isso. As pessoas vão para lá para entrar nas grandes bancas de escritório de advocacia para exercer. E isso é conflitante com o papel da Suprema Corte. Então, esse é um enorme problema. Isso aí vai ser trampolim de carreira de jurista. Você vai ficar um tempo no Supremo, você ganha enorme prestígio, tem acesso a um monte de gente e depois você vai virar sócio de uma grande banca de advocacia. Tá errado, gente. Agora, Piperno, fala, Segré. Queria uma observação. O próprio ministro Lewandowski está trabalhando na JBS. Exato. Então, e com 75. Imagina se o mandato é 5, 6 anos. Sim, depois vai ser uma proliferação de... Pode fazer o mas que de qualquer maneira, ele pode tranquilamente. Mas esse depoimento do ministro Gilmar Mendes mostra que tem politização na Corte. Porque ele não deveria fazer nada. Exatamente. Ou seja, a própria manifestação nas redes sociais já indica certa politização. Lógico, ele está mostrando uma questão. E onde que tem o contraditório da Constituição? Deixa o Senado fazer a sua parte. Não é uma determinação do ministro, nenhum ministro da Corte, orientar o que o Senado está querendo fazer. Pode estar de acordo, desacordo, como nós estamos, é um monte de coisas, desacordo com a Suprema Corte, desacordo com as questões da pauta do Congresso, mas isso não permitiria, de alguma maneira, que interfira, porque ele é um dos danificados ou beneficiados. Ô, Piperno, você enxerga que seria uma tese reformista que atinge apenas o STF? Eu acho que isso aí é abrir uma caixa de Pandora, né? Porque você vai comer. Veja, há uma ideia circulando pelo parlamento já há algum tempo do semiparlamentarismo. Então, vejam, ontem a gente discutiu aqui a questão do projeto que começa a circular na Câmara, né? Essa outra ideia maluca, por exemplo, de dar à Câmara um poder de reformar o que o STF faz. Quando ele considerar que o STF, veja, tomou medidas que afrontem a Constituição. Dá à Câmara o poder, inclusive, de julgar. Ora, essa ideia hoje do Senado de limitar os mandatos, o semiparlamentarismo. Será que as pessoas não percebem que tudo isso converge para uma coisa só? Ou seja, dá muito mais poder ao parlamento de interferir tanto no executivo quanto no judiciário? Equilibrar o jogo, Piperno. Esse jogo está muito desequilibrado há muito tempo. O Supremo Tribunal Federal, em algumas medidas que eu vou te citar aqui, por exemplo, legisla em relação ao aborto. Portanto,
afronta direito fundamental, o direito à vida que está na Constituição. O que ele está fazendo, define até quando você pode matar ou não. 12 semanas, tirar da cabeça dele. Até lá, então não, senhor, porque o tema está paralisado no Congresso porque não tem interesse da sociedade. Legisla em relação à descriminalização das drogas, né? Que só vai aumentar o poder do tráfico. Então, fere a nossa liberdade. Legisla em relação ao marco temporal. Atenta contra a propriedade privada. Eu só citei 3 exemplos de três fatores aqui fundamentais, né? Que eu diria que é pilar da democracia: propriedade privada, liberdade e vida. E está lá o Supremo 11 decidindo por isso, sem passar pelo Congresso Nacional, Piperno. Bom, primeiro que é o seguinte, não é sem passar pelo Congresso Nacional, até porque essas matérias podem, o Congresso Nacional pode vir a PEC reformular tudo isso. Piperno, você é um cara inteligente, conhece de política. Na prática, para aprovar uma PEC, você sabe como é que é, Piperno. Aí vai lá, então vai ficar esse ping-pong, Piperno. Na lei não está escrito na prática. Aí o Supremo vai lá, derruba o marco temporal. Aí o Congresso vai lá, aí vão ficar nesse ping-pong eterno. Isso causa insegurança jurídica. A lei é clara. A lei é clara em relação à droga, a aborto. Exato, é claríssima a lei. O problema é que o Supremo, de novo, está fazendo um contorcionismo para legislar sobre temas do âmbito exclusivo dos representantes do povo, aqueles que têm voto. Não tem nenhum voto em nenhum ministro do Supremo. Portanto, é uma aberração interferir no poder exclusivo do Legislativo. Então, o que o Supremo faz? Ele quer opinar sobre esses temas justamente para constitucionalizar temas que estão sendo tratados em lei ordinária, que é o que deveria ficar. Agora, a gente não pode começar também a entrar numa sessão de embate entre 2 poderes e criar uma PEC atrás da outra que vai aumentar a constitucionalização de temas exclusivamente de lei ordinária. É um absurdo o que o Supremo está fazendo. Eu quero trazer aqui a segunda publicação que foi feita ali pelo ministro Gilmar Mendes, né, a parte 2, em que ele menciona os atos agora do 8 de janeiro. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. 2 pontos. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo Tribunal Federal? Por que você enxerga que ele quis fazer essa relação com os atos do 8 de janeiro, hein, Gustavo Segré? Primeiro, por uma questão política. E segundo, ele já tomou uma medida. E ele já disse que isso que aconteceu foi uma tentativa de golpe de Estado. E eu continuo tendo muitas dúvidas em relação a isso. O ministro da Corte deveria estar focado no respeito e a defesa da Constituição. Os guardiães da Constituição são os ministros da Corte. Mas eu gostaria de fazer outra provocação para o Piperno e para a nossa audiência. Imaginemos que hoje nós temos 11 ministros na Corte Suprema. E uma determinação monocrática, número redondo, seria que uma pessoa, um ministro, 10%, números redondos, 10% da Corte, determina o que ele quer fazer. Como nós, audiência, nós que estamos aqui, enxergaríamos se vem 51 deputados, se juntam e eles determinam uma questão monocraticamente, 10% dos 513, ou 8 senadores sobre os 81 que tem. Qual seria a tua apreciação em relação a essa questão? Estaria bem? Tá legal? Primeiro que do ponto de vista matemático, você não aprova nada tendo apenas 8 senadores ou 51 deputados. Maravilhoso. Porque lá as regras são muito claras. No Supremo, há a possibilidade de que decisões monocráticas passem a vigorar. Eu sou contra, já disse aqui, que eu sou contra as decisões monocráticas, principalmente para questões que despertem um interesse público, interesse geral. Eu citei de forma banal aqui o exemplo da taxa das bolinhas, porque se interessa aos 2 lá, então tudo bem, monocraticamente, vai para esse, não vai para aquele. Agora, você imagina, por exemplo, uma questão como a greve aqui em São Paulo. Pois é. Isso chega. É um tema de interesse público e não pode ser decidido monocraticamente. Foi isso que eu disse. Pois é, isso é que é medida que o Supremo deveria estar tomando nesse momento. Supremo, ao invés de fazer limitação de mandato, por que não? Primeira PEC é acabar com decisão monocrática, a segunda, acabar com a banalização das ações diretas de inconstitucionalidade e acabar com o poder retroativo das decisões, principalmente fiscais, da Suprema Corte. Está aí um jeito de colocar a Suprema Corte na caixinha,
sem interferir nas decisões que são feitas, apenas fazendo com que a Suprema Corte atue como juiz e respeitem a Constituição. Não, mas observa uma questão. O ministro Alexandre de Moraes, quando foi a questão da eleição, ele mesmo, e eu ouvi o Piperno falando sobre isso, determinou que tinha que liberar o trânsito das pessoas na Bahia. Não enxergamos nenhum ministro agora que diga termine com a greve em São Paulo. Mas era uma Qual é a diferença? Diferente. Aquilo foi ele na condição de presidente do TSE. Do Tribunal Superior Eleitoral. Tira um chapéu e diz, exatamente. Uma outra coisa. Tira um chapéu e colocou uma outra. Não, aquilo era uma incumbência dele enquanto ministro do TSE tomar decisões. E outra que a greve é considerada ilegal mesmo pela justiça. Agora eu quero fazer uma questão para vocês. Vocês acreditam que essa limitação ou mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal poderia melhorar a situação? Porque a gente está falando também da possibilidade de mais indicações, porque haveria a necessidade de presidentes da República fazerem conforme os mandatos vão acabando. Isso, de certa forma, também não atenderia os interesses de quem estivesse no poder, hein, Luiz Felipe Dávila? Eu ia piorar drasticamente, por uma razão muito simples. Agora que vai ficar só 4 anos, não precisa ter muito critério, não põe qualquer um lá, porque daqui a 4 anos vence o mandato, a gente troca. Não, vai piorar muito. Gente, esse é um tempo que a gente tinha ministro do Supremo. Eu me lembro, em Brasília, o sujeito entrava no restaurante, as pessoas cumprimentavam, tinham deferência, no tempo do Aires Brito, do Francisco Rezec, Celso de Mello. Olha hoje que esculhambação que é, pô. Não é assim que nós vamos resolver. Nós vamos resolver fazendo com que o Supremo volte a cumprir o seu papel constitucional. Daí essas reformas que a gente está sugerindo aqui, de acabar com as decisões monocráticas, ADIM e decisões retroativas, vai ter um efeito muito mais benéfico para a população do que ficar tentando estipular prazo de mandato. Piperno. Você imagina um presidente eleito no primeiro ano já tem que indicar alguém para o Supremo. Ele vai indicar um parça dele. Opa! Ele não é bobo de querer, eu vou agora conviver com um ministro do Supremo neutro. O que já aconteceria também. O que já aconteceria em tese hoje. Mas é diferente hoje. Em muitos casos é diferente. Por exemplo, acabaria o espaço para um Joaquim Barbosa, para uma Carmen Lúcia, gente para a Rosa Weber, gente com esse perfil. Vai encher de Flávio Dino, vai encher de André Mendonça. Fala, Segré. Estou buscando qual era o próximo ministro a se aposentar. A Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Ok, esse é o problema. A grande maioria dos políticos ficam com receio que, mesmo que seja Rosa Weber, já se aposentou. Já completou. Então vai ser o Gilmar Mendes, que foi colocado pelo Fernando Henrique Cardoso. Sim. Então, o que fica? De alguma maneira, a politização da Suprema Corte de Justiça determina que daqui a muitos e muitos e muitos anos, nessa suspeita de que essa politização não somente não diminua, sino que se incremente, isso pode gerar um problema da República. Porque nós estamos falando de ministros que vão estar muitos anos. O próprio Cristiano Zanin vai estar mais de 30 anos. Mas o que eu digo, a pressão é menos. Se o cara está há 30 anos... Se ele ficar 5 anos, ele vai querer agradar os clientes que entram com a ação no Supremo, vai agradar político, vai agradar todo mundo, para quando ele sair de lá, se dar bem na vida na iniciativa privada. A próxima a se aposentar seria a Carmen Lúcia, porque ela tem 69 e Gilmar Mendes tem 67 anos de idade. Bom, e agora? Vai ser mulher ou não tem mais mulher, advogada, juíza, não existe mais? Mulher não tem mais, foram... aliás, a própria ministra Carmen Lúcia trouxe uma frase que foi muito emblemática, né? É uma inibição temporária. Ou não vamos censurar, somos contra a censura, e censuraram um documentário do Brasil Paralelo. Veja do que a gente está falando. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem problemas... Estaram censurando um do Luiz Nassif também, para você ver. Veja, Piperno, o Supremo Tribunal Federal, ele tem problemas porque ele invade a competência de demais poderes e deveria ter alguma limitação, falando, olha, esses temas é do Congresso Nacional que foi eleito. Droga, aborto, marco temporal, etc. Na Constituição Federal. Na Constituição Federal. Não. Na Constituição Federal. Você quer mudar a questão do aborto? Vai para o Congresso Nacional. Quer mudar a droga? Vai para o Congresso Nacional. Quer mudar marco temporal? Vai para o Congresso Nacional. O Supremo, por lei, ele não pode um outro problema, Piper. Um outro problema. O problema processual. Então a crítica ao Supremo é interferência em demais poderes e processual. Porque
comete aí aberrações do ponto de vista jurídico, age de maneira muito autoritária. E aqui eu tenho N casos aqui para citar, inquérito aberto em cima de fake news, que nem crime é. Aí você abre um inquérito, aí persegue blogueiro, jornalista, influenciador. Então, nem tem lei. Quer dizer, não existe um crime sem lei que o preceda. E isso validado pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país. Que foi, Segré? Que tem uma possibilidade de que qualquer coisa que chegue ao Supremo não necessariamente deve ser acionado pelo Supremo. Quando eu vou a alguma instância que não é competente, o juiz se declara incompetente. Exatamente. E o Supremo pode falar tranquilamente, essa questão não é da minha competência. Sim, ele tem que dar algum retorno. Ele tem a obrigação de acolher e dar algum retorno. Mas ele pode falar, isso não é uma questão de índole constitucional. Lembro o outro dia um processo que chegou no Supremo, que era uma determinação de uma multa de R$1.000 por uma pessoa que em Sergipe tinha feito algum atentado contra a sogra, a tia, não me lembro exatamente o que. Estamos falando de R$1.000, isso chega no Supremo. Pô, e qual é a questão constitucional desse processo? Nenhum. Então, da mesma forma que muitos juízes se declaram incompetentes em função de jurisprudência, da lei, o Supremo também poderia fazer isso. A questão de R$1.000, ela chegou até o Supremo e aí o Supremo vai ter que entregar uma decisão. Ele não pode falar, eu sou incompetente, até porque ele é a última instância. No passado ele fazia isso, ó. Pode sim. Aliás, no passado fez isso. Devolveu o assunto para o Legislativo e disse, isso aqui é da competência exclusivamente do Poder Legislativo. É isso que ele tem que se manifestar e não legislar. É esse o ponto. Fala, Piperno. Isso aí você está falando de estatuto lá, de enfim, legislativo, de Câmara, Senado, é uma outra coisa. Agora, quando é um tema que chega até ele, para ele decidir, é óbvio que ele tem que... Aliás, o ministro Barroso falou sobre isso sexta-feira. E atrás, eles até já arrependeram de algumas votações. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi a cláusula de barreira. Foi uma coisa que foi tomada a decisão e você conversa com alguns ministros, óbvios, que saíram agora, e eles se arrependem de ter votado aquilo que deveria ter voltado para o Congresso, que é um assunto exclusivamente da alçada do Congresso. Então, não pode ter essa ânsia de tudo ter que ter uma manifestação legal do Supremo. Tem que devolver para o Poder Legislativo. Fala, Gani. Eu vou dar um exemplo. O artigo 5º da Constituição, direito à vida. Vai lá o Supremo e cláusula pétrea. Cláusula pétrea, e vai lá e fala o seguinte, não, agora está liberado o aborto para 12 semanas. Eu pergunto ao Piperno, aonde isto está escrito na Constituição? Querem mudar isso daí? O PSOL, que tem essa agenda, quer mudar? Vá para o Congresso Nacional. Eleja deputados, aumente direito à vida. Direito à vida. Por sinal. Porque já é uma vida. Já é uma vida. Nasceu, tem direito à vida. Exatamente, já é uma vida. Quando é que eu vou determinar? Por que não 4, 3 meses? Então, 2 meses não é vida? Então, 2 meses e 3 semanas aí não é vida. Aí, de onde eles tiraram isso? De onde tiraram essa arbitrariedade? Agora, por outro lado, quando a gente fala em diálogo do Supremo Tribunal Federal com o Congresso, muitos criticam a palavra diálogo porque eles dizem que o diálogo prejudicaria, por exemplo, a independência entre os poderes. O que vocês entendem, por exemplo, é o quê? Que no caso, por exemplo, do Senado está buscando agora, o presidente do Senado buscando um projeto que traga mandato para o Supremo Tribunal Federal, que ele lance o projeto ali e o Supremo Tribunal Federal se mantenha em silêncio, cada um na sua, diálogo coisa nenhuma, hein, Luiz Felipe Dávila? Não tem que ter diálogo, não. Tem que cumprir a Constituição. Cada um cumprir a sua obrigação constitucional. Não tem que ter diálogo. Ou seja, o diálogo é o diálogo que chama-se do bom senso e da civilidade. Por exemplo, o Congresso está tramitando a matéria do marco temporal e o Supremo não atropela o Congresso Nacional e toma uma decisão. Você espera o trâmite terminar. Já tinha concluído a votação na Câmara, estava sendo avaliado no Senado. Isto que é o que eu chamo do diálogo civilizado entre as instituições. Não precisa ter conversa, não. É só você falar, opa, gente, está na pauta do Congresso. Espera um pouco, deixa eles tomarem uma decisão. Não atropela. Isso é que falta civilidade na política brasileira. E isso não é com regra, é com comportamento. Sabe como é que gente educada se comporta? Ela presta atenção no outro. Ela está vendo o que o outro está fazendo e ela reage ao que o outro está fazendo. Não precisa ter uma regra. Entendeu? E é isso que precisa ter no Supremo hoje, é respeitar a autonomia do Legislativo. Fala, Segré.
Você sabe que quando a gente observa esse tipo de propostas, vamos limitar a quantidade de anos do Supremo, é uma maneira de colocar ou tentar colocar limites. Como você está me atropelando, veja que eu também poderia te atropelar. E é uma questão que não leva a lugar nenhum. Mas por que essas questões hoje acontecem dessa forma? Quando a gente toma a quantidade de processos que tinha o Supremo anos atrás, nós observamos que o crescimento é praticamente geométrico. E quando você toma essa mesma comparação com outros países, Estados Unidos, se eu não lembro mal a quantidade, são 7 mil processos por ano. Aqui tem mais de 100 mil processos por ano, que é impossível de manter. Então, essa situação de uma colocação de atropelar o Congresso. Por outro lado, o Congresso dizendo, oh, como você está me incomodando, eu também vou te incomodar. E aí tem outra questão que, de alguma maneira, mostra que o processo está errado. Quem pode tirar um membro o ministro da Suprema Corte de Justiça? Através de um juízo político que encaminha o Senado. Porém, quem julga os senadores? O Supremo Tribunal Federal. Então é uma questão de o cachorro corre o rabo dele, porque não tem como uma pessoa que pode vir a ser julgada por você pretender que você possa me tirar. É uma coisa meio estranha.